terminando falando um pouco sobre o poder da palavra. Poder da palavra de Deus. E eu queria que você baixasse sua cabeça um instante, vamos orar, né? Concentra o teu espírito, a tua vida, a tua mente nesse momento, na palavra do Senhor, nós vamos nos dispor a ela. Pai, nós rendemos graça pela tua unção que nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar, a tua unção que nos leva para lugares poderosos em Deus. Obrigado, Senhor, porque ela nos ensina, ela nos adverte, ela nos orienta. E todos nós temos a tua unção, Senhor. Precisamos nos apossar dessa unção e desfrutar dela em todo momento. Obrigado por este momento da tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus que olhos do coração sejam iluminados no pleno conhecimento da tua vontade, no pleno conhecimento do Senhor, que a tua plenitude venha sobre eles, eles possam compreender isso, a vocação em ti, que eles possam avançar, Senhor. Mentes sendo cativas ao trono da graça, a tua unção, a tua palavra, e cada vez que nós nos expomos à tua palavra, seremos melhores, Senhor, porque somos advertidos, olhos vão sendo iluminados, e nós vamos avançando a cada dia, Senhor, no que tu tens preparado para nós. Tu tens preparado coisas para que nós possamos andar nelas, tu já preparou um novo e vivo caminho para nós, nós podemos agora adentrar o trono da graça pelo sangue. Nós estamos vivendo uma nova realidade em nossas vidas, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a esta igreja sendo iluminadas a cada dia, a cada exposição da tua palavra em nome de Jesus. Você pode dizer comigo bem forte: eu amo a tua palavra. A tua palavra é viva. Bem forte, a tua palavra é viva, é eficaz. Ela faz o que tem que fazer. Ela produz o que tem que produzir. Na minha vida, diga comigo, a tua palavra não voltará vazia, ela vai fazer prosperar aquilo que tem que ser feito na minha vida. Aleluia. Você pode dizer também: eu não posso viver sem a tua palavra. Eu acho maravilhoso o salmista de número 119, ele fala, Salmo 119 e versículo 50, eu simplesmente amo isso aqui. Salmo 119, versículo 50. 1, 2, 3. Alô? O que me consola na minha angústia é isso: a tua palavra me vivifica. Diga assim: a tua palavra me vivifica. Glória a Deus. Bota em outra versão aí, NVI. NVI, rapidinho. NVT, pronto. A tua promessa renova minhas forças. Ela me consola em minha aflição. Jesus Cristo disse assim: no mundo tereis, mas tem bom ânimo. Aleluia. E quando nós chegamos para a palavra, nós podemos sentir o poder da palavra. O poder dessa palavra, irmãos, e alguns irmãos que ainda não desfrutam ainda das realidades do Senhor, ainda se apegou, não se atentou a isso, mas você começa por aqui, você vai dizer assim: poxa, a palavra do Senhor me conforta. É no momento de aflição que a palavra vem, e eu olho para a palavra e alguma coisa acontece. Abre aí Salmo de número 23. Salmo de número 23. Olha como é tremendo isso aqui. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, não terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. 3. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale das densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, a tua palavra me conforta. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele diz assim: certamente, 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 certamente. Ele estava certo, irmão, convicção. Ele tinha convicção do que estava falando. O Espírito estava sobre, e agora o Espírito está dentro de nós. E ele diz: certamente não te abandonarei, certamente estarei contigo todos os dias da tua vida. Certamente o Senhor está conosco. Você pode dizer bem forte: certamente o Senhor está comigo, não me abandonará. Eu estou falando do poder da palavra, irmãos. Quando você começa a falar a palavra, viver a palavra, cantar a palavra,
É por isso que muitas músicas nós não cantamos, porque está fora da palavra. Nós precisamos cantar música que esteja dentro da palavra, em linha com a palavra, porque tudo que possa me tirar um pouco daquilo que foi feito no meu espírito para satisfazer a minha alma, eu começo a sair da vontade de Deus e a entrar na vontade da minha alma. Mas quando eu começo a adentrar na palavra do Senhor e dizer que ela é minha força, dizer que ela é a razão da minha vida e dizer que ela vivifica nos momentos de aflições, nós não estamos negando os momentos de aflições que podem acontecer. Não estamos negando. Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Aleluia. Ele venceu e ele agora é cabeça e nós somos corpo. Ele é a plenitude da igreja. Todo o poder ele deu para nós, irmãos. A autoridade deu para nós. E agora nós podemos exatamente pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada me fará dano algum. Então, quando eu me exponho à palavra, quando eu vejo o poder dessa palavra, irmãos, isso muda a nossa vida. Nós trocamos qualquer murmuração, irmãos, pela palavra. Diga assim, eu troco toda murmuração pela palavra. Quando algumas coisas disser que não tem, você diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é a minha provisão. O Espírito está em mim, a sabedoria está em mim, há uma unção dentro de mim que me revela todas as coisas. A riqueza de Deus está em mim. Diga bem forte comigo, a sabedoria, a maior sabedoria, que é o Espírito Santo, já está em mim. Aleluia. A questão, irmãos, nós somos um espírito que temos tudo isso, temos uma alma que precisamos ser trabalhado e habitamos em um corpo que ainda vai ser restaurado, ajustado. No arrebatamento nós vamos ser transformados esse corpo. Seremos um dia como ele era a primícia, ele foi a primícia. E Jesus agora está como carne, está como um corpo humano, né? Praticamente ele se colocou em nosso lugar. Né? Pela questão da substituição, ele nos substituiu e ele agora é primícias de nós, e agora nós vamos ser igual a ele, mas agora nós já estamos reinando em vida. Isso transforma a nossa vida. Diga assim, eu já estou reinando em vida. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo de número 17, por favor. Romanos 5, 17. Aleluia. Se pela transgressão de um só morreu e reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberão de Deus o que, irmãos? Fale bem forte para mim, lendo aqui. Recebendo o que, irmãos? Não, foi muito fraco, você está tímido com o negócio de riqueza. Vou falar de novo. Muito mais aqueles que receberam de Deus da graça e a dádiva da... Eu vou falar riqueza, você diz da graça. Eu vou falar dádiva, você diz da justiça, tá bom? Ele recebeu de Deus as riquezas e a dádiva da... Reinarão em vida por meio de um só Jesus Cristo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Nós estamos reinando em vida. Amém, irmãos? Vocês estão assustados, é? Vocês estão assustados com isso? Vocês precisam desfrutar disso. Aleluia. Marcão disse que está feliz. Quantos estão felizes com o Marcão? Então olha para o teu irmão, dá aquele sorrisão para ele aqui que está feliz mesmo de verdade. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim, nós estamos reinando em vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso é o poder da palavra. Quando nós começamos a olhar, talvez você possa pensar que a ministração vai falar sobre o poder da palavra na sua boca. Isso a gente pode falar em outra situação, mas eu quero falar aqui o poder da palavra de Deus em nossa vida. Amém, irmãos? Então, nossa intenção nessa mensagem é exatamente te motivar por meio da palavra, fazer com que a sua fé seja crescida. Não é em vão que Romanos 10, 17 vai dizer assim, assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, nós somos acrescidos de fé. A fé pode ser medida? Pode. Jesus Cristo falou, homem de pequena fé. Jesus falou, grande é a tua fé. E outra vez ele falou, em Israel nunca se ouve alguém com tão fé igual a você. Então, tem as dimensões de fé. Mas essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra vai chegando e você vai sendo acrescido e você vai crendo. Olhando para as coisas que não existem, trazendo a existência como se já
fosse. Amém? Aleluia. Quando Deus chamou Abraão, ele disse assim: Abraão, sai da tua parentela, vai, eu vou para onde? Você vai andando e eu vou te dando o caminho, vou te mostrando onde que é. Amém? Você está disposto a fazer algo que Deus disse assim: vá, se levante aí, pegue um ônibus e vá agora para o interior fulano de tal. Eu digo, fazer o quê? Quando chegar lá eu te digo o número da casa e o endereço, tudo direitinho. Eu me lembro, irmão, que um irmão chegou numa reunião que eu estava ministrando numa célula, que aqui a gente chama de conexão. Eu estava ministrando e o irmão chegou na moto, encostou a moto na frente da casa, entrou e disse assim: o Senhor mandou vir nesse endereço para dizer para você que você ministrará a palavra, muitos ouvirão de você algo poderoso. Eu digo, o quê? Rio? Mas como foi que você acertou aqui? O Espírito Santo me deu a rua e o endereço onde eu estava na conexão. Amém, irmãos? Aleluia! Então deixa eu te falar, irmão, você está pronto para fazer essas coisas? Você está pronto para essa graça que é em você, é por você e é através de você, quando ela te convocar, quando esse Espírito te convocar, você está pronto para estar indo até lá e fazer a obra do Senhor? Dizer para alguém, falar para alguém, trazer essa graça, explanar o amor de Deus para as pessoas. Amém? Aleluia! Então a fé, ela vem pelo ouvir, irmãos, e quando nós ouvimos a palavra, nós somos acrescidos dessa fé. Amém? Em Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Eu quero trazer a palavra para você, para que você possa compreender. Eu estou falando do poder da palavra. Quando você olhar para alguma coisa que para você não existe nenhuma probabilidade, de nenhum canto, de nada acontecer, você vai para cá e diz assim: a tua palavra diz, Senhor, que pois nada é impossível para Deus, pois nada é impossível para Deus. Na palavra dele diz: nada é impossível para ele. E quantos sabem que se nós orarmos ao Senhor, pedindo, crendo no coração, as coisas vão acontecer assim como diz em Marcos 11:23. Amém, irmãos? Você crê no coração, se não duvidar no coração, você vai crer, e ali as coisas vão estar acontecendo. Você talvez não veja a priori depois da sua oração, mas depois dali você não ora mais nem daquela forma, você só vai dizer: Pai, eu te rendo graça, porque eu já trouxe a existência. Fé é exatamente tomar posse. Tem uma versão, eu acredito que é a católica, né, a versão da Bíblia, que ela diz assim, que é uma mais aproximada, ele diz: fé é tomar posse, é agarrar, trazer para si, é isso. Então, convicção, a Bíblia diz que fé é o firme fundamento, é um firme fundamento. Em outra versão diz que é a convicção. Então, nós temos convicção. Então, se nós temos convicção naquilo que oramos, nós temos só que render graça. Render graça. Pai, eu te rendo graça. Olha para o negócio lá, não aconteceu. Pai, eu te rendo graça, eu te rendo graça. E não para de render graças, porque a palavra nos ensina assim. Eu estou falando para você viver o poder dessa palavra, desfrutar do poder da palavra, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos. Ele sabe os pensamentos que tem sobre vós. São pensamentos de... Aí, foi tão triste. São pensamentos de... Aleluia. Aleluia. Quantos podem dizer assim: eu já desfruto dessa paz? Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1, por favor. Romanos 5, 1. Aleluia. Romanos 5, 1. Glória a Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Quantos já foram justificados aqui? Diga assim: eu sou justiça de Deus. Mas diga bem forte mesmo para Satanás ouvir. Eu sou justificado. Aí o que é que a palavra de Deus diz? Tendo sido, pois, justificados temos paz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então já podemos viver uma vida de paz, irmãos, tranquilamente. Vai dormir em paz. Aleluia. Tem momentos que às vezes eu fico inquieto assim na rede, eu durmo de rede ali, eu vou para um lado e para o outro, e querendo dormir, eu digo: Senhor, em nome de Jesus agora, eu quero dormir.
Eu quero dormir, eu me aposto da paz que está no meu coração. E as contas amanhã é as vozes, e as contas de amanhã, não sei. E meu irmão, eu vou te contar uma coisa, eu lanço para o Senhor e as contas de amanhã serão resolvidas. Elas são resolvidas. A Bíblia diz que nem um justo, ele vai mendigando pão, irmãos. Amém? Você foi justificado? Diga assim, eu fui justificado. Tem provisão. Aleluia. Então vá dormir em paz. Aleluia. Durma em paz. Deus fará o impossível por nós em todas as suas promessas. E nenhuma palavra de Deus é destituída de poder ou impossível de se cumprir. Ele vela com a sua palavra para cumprir. Se ele disse, é. Amém? Glória a Deus, eu estou vendo que é só eu que estou empolgado. Aleluia. Se ele disse, é. Só eu que estou empolgado. Mas vou dar mais uma chance. Se o Senhor disse alguma coisa ao meu respeito, é. Ele fez todas as coisas na cruz do Calvário, morreu por nós, me deu salvação, me deu a cura, me deu paz, me justificou. Agora eu estou sentado à destra dele, lá em comunhão com ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, ele é a plenitude de nós. Aleluia! Aleluia! Eu me alegro, irmãos, com a palavra do Senhor. Isso não é um jargão, isso não é algo para me amostrar, não, eu me alegro mesmo, eu fico feliz quando eu, no domingo de manhãzinha, quando eu começo a estudar a palavra, no sábado, meditar na palavra, e eu fico alegre com as revelações que vão chegando, que vão brotando, coisas novas. Cada vez que você se expõe à palavra, tem coisas poderosas, irmãos, para a glória de Deus. É só você se deslocar das situações, dos contextos que você vive e dizer assim, eu estou vivendo no reino de Deus, eu estou desfrutando do reino de Deus, e as coisas têm que mudar. As tuas palavras têm que mudar, as tuas palavras têm que ser as palavras do Senhor. Se não for as palavras do Senhor, não fale as palavras do diabo. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia! Eu queria que você abrisse comigo Salmo 33 e versículos 6 e 7. Salmo 33, 6 e 7. A Bíblia fala que os céus por sua palavra se fizeram. E nós vamos dar uma olhadinha aqui. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Olha só. Irmão, se eu não me expor à palavra do Senhor, com todo o poder que ela tem, aleluia, não tenho mais o que fazer. Amém, irmãos? Às vezes você quer algo mirabolante para a sua vida, assim, tem irmãos que querem subir no monte para ouvir Jesus falar, e Jesus diz assim, eu já morri, né? O Senhor já enviei o meu filho, já enviei a graça, para te dar todas as coisas já estão disponíveis para você. Você não precisa subir um monte para estar lá falando com o Pai, se sacrificando. Porque eu subi, foi 800 metros. Eu ainda trouxe uma areia de lá, irmãos, para colocar no jarro da sua casa para florescer. Eu levei a água, eu levei 400 litros de água nos ombros e trouxe a água ungida. Ei, irmão, a Bíblia diz que a unção do santo já está em nós. Eu não preciso de uma água ungida, eu não preciso de uma rosa santa, eu não preciso de uma areia enganada de Israel, eu não preciso nada disso. Eu me conformo com a presença de Deus e o reino de Deus em minha vida. Aleluia! É a palavra que diz isso ao meu respeito. Amém, irmãos? Eita, a rosa ungida, só a minha lá de casa, a minha rosa Fátima Valentim, que eu tenho que aguar todo dia, senão ela murcha. Aleluia, aleluia. Salmo 33, 9, ele diz assim, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. 33, 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. E o que existe, ele entregou para Adão. Adão perdeu, entregou para Satanás. Satanás perdeu, Jesus entregou para nós, e por isso nós estamos governando em vida com Cristo. Irmãos, é a palavra que está falando. Largue de ficar em casa perguntando por quê. Senhor. Alguém olha para Abacuque lá, e Abacuque diz essas palavras. Meu Deus, até quando? Até quando vai acontecer isso, aquilo? Ele ainda não conhecia, irmãos. Ele não conhecia assim ainda de pertinho o Senhor.
Ele não tinha a presença do Senhor dentro dele. Ele agora, se ele fosse orar, ele não diria mais isso. Mas a resposta de Deus para ele foi exatamente: olha, vá ali, faz uma placa bem grande, para que todos que possam passar, vejam que o justo viverá pela fé. Aleluia! Eu não sei, eu sei que Jesus veio, nos justificou, e agora nós vivemos pela fé, literalmente, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Se você vai trabalhar é pela fé, se você vai falar é pela fé, se você vai comer é pela fé, tudo agora de nós é pela fé. Alguém te chama de crente? Alguém já te chamou de crente? Você é um crente? Cachorro late, gato mia, leão ruge. Crente tem fé. Diga assim, é simples assim. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui, em Hebreus capítulo de número 4, versículo 12, já até citei. A palavra de Deus é viva e é eficaz. E tem a virtude e tem poder de produzir em condições normais e sem carecer de auxílio. O que é que significa eficaz? Que tem a virtude, tem um poder de produzir. Ela é eficaz, ela tem virtude, tem poder de produzir. Em condições normais, sem caráter de outro auxílio. A palavra de Deus. Então, se de fato eu me detenho na palavra de Deus, eu me exponho à palavra de Deus, nós vamos experimentar exatamente disso. Desse efeito poderoso. Isaías capítulo de número 55, versículo de número 10. Ele diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão para quem come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu a designei. Aleluia! Sabe, irmãos, eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, o Senhor falou comigo pela primeira vez, dizendo algo, usando um irmão para comigo, e disse assim: você será um pastor. Aí eu olhei para mim e disse assim: eu? Aí eu, todo feliz da vida, porque eu recebi aquilo, eu disse: meu Deus, como é que eu posso ser um pastor do jeito que eu sou aqui? Meu Deus, não conheço nada da palavra, eu só toco essas músicas, aí fiquei ali em conflito, mas ao mesmo tempo eu entendi algumas coisinhas da palavra. Aí eu cheguei para um líder meu e disse para ele: ei rapaz, o Senhor falou comigo que eu seria um pastor. Aí ele: kkkk, tu será um pastor? Eu digo: é mesmo, né? Ah, rapaz. Aí eu esfriei, dei atenção a uma pessoa, mas aquilo ali foi lição para mim, porque depois eu fui líder de mocidade, quando eu estava na liderança de uma mocidade, em uma igreja, e um irmão chegou para mim e falou a mesma coisa: Deus falou comigo que eu seria pastor. Eu digo: e foi. Glória a Deus. Depois deixa eu te mostrar uns livros aqui. Fui pegar uns livros, entreguei para ele: estude isso aqui. Avance e vai. Eu não tinha feito rema, irmãos, mas eu já fazia isso por causa de uma lenhada que eu levei, né? Porque ao invés de eu ouvir a palavra do Senhor, eu preferia ouvir as condições que eu estava. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Quando Deus fala, Deus não está se importando com as condições que você está, não. Ele já está te vendo a condição que você já é e que precisa reconhecer isso. Eu passei 10 anos, irmãos, 10 anos, sabendo que eu era pastor, mas eu não compreendia, eu não tinha força, eu recebia aquela palavra. Mas no momento em que o Senhor falou comigo de novo, aí eu disse assim: agora eu recebo. E foi diferente, irmãos. E foi diferente. Então eu comecei a ouvir a palavra do Senhor, eu comecei uma daquelas foi o irmão que chegou até a oração onde nós estávamos, e outras coisas foram acontecendo, e depois que eu fiz o rema, irmãos, nós começamos a descobrir, de fato, os 5 dons ministeriais na sua forma interessante. Amém, irmãos? E ali eu, de fato, disse assim: realmente eu sou isso aqui. Mas depois eu ainda disse assim: Senhor, eu vou abortar tudo isso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou ficar na igreja onde o Senhor mandou eu ficar. Fiquei lá no pastor Mansueto
quietinho na minha, não falei nada para ninguém, e eu disse, eu vou ficar aqui. Disseram, como é que vai ser seu ministério? E como é que vai ser a sua vida? Eu digo assim, eu não sei, eu não quero saber, o Senhor mandou eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? É porque o Senhor havia falado para mim também, apesar de eu ser um grande ministro, apesar de conhecer teologia sistemática, eu ter estudado todas as coisas, ministrar bem, na verdade, o Senhor chegou para mim e disse assim, os teus alfaces são muito pequenos ainda. Ninguém come alface pequeno. Você vai crescer. Aí eu fui para o Verbo da Vida e lá comecei a submeter e comecei a entender que eu precisava fazer o rema. E quando eu fiz o rema, as coisas mudaram completamente. E paulatinamente as revelações vieram chegando, vieram fazendo conexões. E aí, irmãos, nós estamos ainda avançando, crescendo. Cada vez mais que nós possamos nos abastecer dessa palavra, nós vamos avançar e crescer. Mas eu quero dizer, os planos e propósitos da vida, da sua vida, os planos de Deus para a sua vida não serão frustrados. Mas você precisa, em nome de Jesus, dar uma olhadinha para a palavra e dizer assim, Pai, eu confio na tua palavra, eu confio nas revelações do teu Espírito. Irmãos, eu era muito guiado pelo Espírito, mas quando eu fiz a matéria como ser guiado pelo Espírito, enquanto o Hermínio estava lá ministrando para nós, e eu estava vindo na minha mente como se um filme, ele me guiando em todas as coisas, só que eu não tinha essa intimidade desse guiar. E de repente eu comecei a entender de como seríamos guiados pelas impressões na nossa vida, no nosso espírito. Tudo mudou, irmãos. Eu passei a ser guiado, o Senhor falando comigo. Olha que coisa interessante. Amém, irmãos? Não só porque a misericórdia do Senhor nos guiando, né? Porque todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E muitas vezes é pela misericórdia. Mas agora não, irmãos. Agora eu sinto uma impressão no meu espírito. Eu sinto arranhões quando eu não posso avançar. Por causa da exposição da palavra de Deus. Amém? E aí a gente vai crescendo, a cada dia se expondo à palavra do Senhor. Nós devemos estar crescendo a cada dia, nunca parar, porque esse crescimento, irmãos, é eterno. Aleluia! E a partir do momento que eu comecei a observar isso, essas palavras conhecidíssimas, nós ministrávamos sobre isso, mas agora a gente entende de uma forma mais poderosa, há uma unção sobre as nossas vidas, entendendo isso, há uma revelação do Espírito, nós nos expomos a essa palavra, eu não vou abrir mão dessa palavra, e ela diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Aleluia. Pode se levantar o que se levantar. O que o Senhor falou ao teu respeito vai acontecer. Pode se levantar o que se levantar. Amém, irmãos? Sabe qual é um dos maiores milagres que acontece na igreja do Bom Jardim, Verbo da Vida do Bom Jardim? Porque quando o Senhor falou comigo, nós víamos a igreja mais ou menos parecida com isso aqui. Coisa linda e maravilhosa. Mas quando nós chegamos, não tinha nada disso. Eu disse, Senhor, como é que é isso? Aí o Senhor falou comigo, eu nunca lhe levarei para um lugar pronto, porque eu te usarei para aprontar o lugar. Aleluia. Você está comigo? Às vezes você quer um negócio pronto. Não, o Senhor vai te dar alguma coisa, irmãos, para você avançar naquilo. Vai que Deus vai te dar algo para você começar no seu trabalho. Um curso desse que está acontecendo aqui. Aleluia. Precisamos malhar um trigozinho também para avançar. Você está comigo? Mas aquilo que Deus falou ao teu respeito, isso vai ser poderoso. Aí eu olho para a rua foi transformada, foi mudada a rua. O que tinha de favela do lado da igreja foi tudo acabado. Está acontecendo um prédio grandioso, bonito que está aí. A nossa igreja está avançando em construções, em sala de crianças. Nós estamos evoluindo nesse lugar. Chegou o tempo, a chave virou. Tem gente fazendo escola de ministros. Os ministros vão se levantar o próximo ano aqui com força, com fulgor, com fervor. Aleluia! Pessoas fazendo rema, pessoas avançando no pleno conhecimento do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês batem palma, tá bom? O Tiago fazendo aí o rema, glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí. Aleluia, meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se eu terminar o meu tempo aqui e o Tiago tiver terminado o rema, eu tenho feito uma grande obra nesse lugar, irmãos. Aleluia.
E se não, eu vou abrir minha boca aqui, em nome de, eu serei boca de Deus. A irmã Eluanda vai fazer o rema, em nome de Jesus. Irmão, sabe o que acontece muitas vezes? É que quando você começa a fazer o rema, começa a ver os empecilhos. É tão caro, é mesmo, é caro. É caro, não tem condições de eu ir não, é mesmo, não tem condições de eu ir não. E começa, irmão, a fazer a amizade, irmãos, com as coisas negativas. Mas comece a fazer a amizade com as coisas do Pai, com a palavra. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Se eu vou fazer o rema para eu me fortificar, para eu crescer, eu vou fazer, não importa. Ei, irmão, vai aparecer dinheiro do chão, irmãos. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Só 2 creram. Eu vou dar uma oportunidade para você crer. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Apóstolo Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A palavra de Deus é poder. Repita comigo, a palavra de Deus é poder. Você pode repetir o que Paulo disse. Olha, repita o que o Paulo disse. Mas em demonstração do Espírito e de poder. O que é isso? As palavras que saem da minha boca. As palavras que saem da sua boca precisam ser de demonstração do Espírito e de poder. Você orar no Espírito, orar em línguas, você vai ter a comunicação com o Espírito. Você vai ter coisas poderosas que a sua fé vai se misturar com a palavra. A sua fé não pode se misturar, irmãos, com as coisas que você está vendo. Com a sua alma. Não vai se misturar com a negritude que você está vendo, que o mundo está se apresentando para você, é o que as coisas se apresentam. Aleluia. Aleluia. Eu convoco a você a se ver aonde Deus já te colocou em justiça. Diga assim: se eu estou em justiça, eu tenho todas as coisas. Chegará a todas as coisas. Aleluia. Deus é bom. Ele diz assim: para que a vossa fé, versículo 5 é massa aqui, eu acho legal. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus é o próprio poder. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Posso avançar, posso crescer. Você não dá nada para ti, posso sim, todas as coisas, eu posso. Aleluia. Alguém chega para você e diz assim, a pessoa chega para você e diz assim, você não tem condição. Diz assim, eu tenho sim condições e vai dar certo para mim. Amém? Aleluia. Eu estou sem um 6 aqui, eu não estou com um 6. 6 aí, coloca aí o versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Se a maior sabedoria desse século, do mundo, com a maior coisa que vier para você, ela não supera a sabedoria do Senhor. Amém? E Paulo disse, as minhas palavras, elas não são apoiadas em sabedorias humanas ou persuasivas. Eu não tenho que persuadir a ninguém. É tanto que alguém chegou para ele e disse assim, ei, quanto é que você quer para me dar esse poder que você tem? Não é assim, irmãos. Amém? O poder que Paulo tinha era exatamente o poder de você ter a comunhão com Deus, no Espírito, orando em línguas. Ele diz assim, eu oro mais em línguas do que todos vocês. Aliás, alguém que ora em línguas e só ora uma oração só, é só uma questão só, você pode orar ao Senhor. Senhor, eu quero renovação das línguas, eu quero novas línguas, e começa a adorar o Senhor e as coisas vão vir, irmão. A oração tem que ser, irmão, poderosa na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. As palavras que produzimos dão frutos. Suas palavras determinarão o tipo de fruto que produzirão. Amém? Se você exatamente fala a palavra, você vai produzir coisas poderosas, né? Vão ser produzidas, não importa o quadro, não importa onde você se encontra,
Não tem nenhuma questão mais cruel que você possa se encontrar. A mais difícil para Deus não é impossível, já começou por aí. A mais difícil eu coloquei aqui, eu já li até para vocês, Filipenses 4,19. Ele diz, e o meu Deus, eu fico maravilhoso com isso. Paulo disse, o meu Deus, o meu Deus. O meu Deus, você pode transformar esse Deus para Pai. Você pode dizer assim, o meu Pai. Fala comigo, meu Pai. Você olha para o seu vizinho assim, ei menino, fala para ele, ei menino, o meu Pai, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo todas as minhas e as suas necessidades, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Tome-lhe. Tome-lhe. Aleluia, eu já disse para você que a nossa posição é em Cristo, nós somos justiça de Deus, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e acima de todo principado e potestade, e aonde o diabo pode se levantar, o mais alto é debaixo das solas dos seus pés. Óbvio, apóstolo Paulo adverte, os ardis do diabo. Quais são os ardis? É você se envolver com a sua alma, com as coisas. Chega alguém e diz assim, não é bem assim, não. Aí você diz, não, não, né? Qual o remédio que eu tenho que tomar? Você diz assim, eu já fui curado, Jesus já levou sobre si todas as enfermidades. Apóstolo Pedro diz assim, por suas chagas fostes curados, você já é curado. Aí você chega no médico, o médico diz assim, não é por aí não. Aí você diz, não é. Quantos dias eu tenho? Quantos dias eu tenho? Você tem 6 meses, tá, então eu vou fazer tudo de bom, Senhor. Aí vai se tornar justiça para Deus. Vai se fazer justiça própria para poder adquirir alguma coisa, pelo menos a salvação. Mas já não é assim, nós já fomos salvos. Nós já adquirimos essa cura. Eu tenho uma amiga minha que chegou diante do câncer, o médico disse assim, você tem 6 meses, o quê? Está repreendido. Ela tinha ouvido da minha esposa que já tinha levado todas as enfermidades na cruz do Calvário. Ela disse assim, Jesus já levou todas as enfermidades na cruz do Calvário e voltou para casa para ela poder morrer do câncer. E aquele negócio começou a ficar nojento na vida dela e ela repreendendo aquilo. Com 6 meses voltou no médico, o médico disse assim, o que foi que aconteceu? Eu não disse para o senhor? Amém, irmãos, era câncer. Aleluia. E assim, o câncer não tem poder maior do que a palavra de Deus ao meu respeito. A palavra de Deus tem poder. Aleluia. Irmãos, eu corro para a palavra. E você? Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo de número 4, Colossenses 2, 4, diz assim, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Há uma probabilidade, irmãos, do mundo, das circunstâncias, de um pai, de um irmão, da esposa, do esposo, a gente falasse isso para você. E ele vem bem sutil, eu não vou poder me aprofundar nisso, não, eu saio do contexto, mas é algo extraordinário aqui. Ai, eu não gosto nem de olhar o texto, porque dá vontade de ficar aqui no contexto. Depois vocês lerem esse texto aqui, amém? Mas ele disse assim, digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Aleluia. Se Deus falou algo ao seu respeito, vai acontecer, irmão, não avança não. Não avança naquilo que Deus já colocou no teu espírito. Você sabia que o Senhor revela ao nosso espírito coisas poderosas? Aleluia, que nós ficamos naquela convicção e às vezes ninguém aposta naquilo que o Senhor já falou contigo, do que o Senhor já deu. Mas não é para os outros crerem, é para você crer. Não é para você também falar para ninguém, é para você ficar tranquilo. José foi falar, deu no que deu. Fica quietinho ali. Amém. Aleluia. Uma vez eu estava lá no pastor Mansueto ali, sentadinho, passei 3 anos por lá. O próprio Cacá chegava para mim, rapaz, abre a tua igreja, rapaz. Vai-se embora, procura teu negócio. Teu lugar não é aqui não. Aí uma certa vez cheguei para o pastor Mansueto, pastor, eu entreguei a igreja lá. Rapaz, você fez mal.
Não tem nada para você aqui. Eu digo, amém, pastor, não tem problema não. O senhor mandou eu vir para cá, eu vim para cá e pronto, acabou-se. Irmão, estava tão convicto disso. Tão convicto, a outra igreja ficou chorosa lá. Os irmãos que eu deixei também em outro local ficaram chorosos porque eu saí da igreja. E ofereceram coisas para mim, para que eu pudesse ficar. Mas o Senhor mostrou para mim, mostrou para minha esposa, os dois irmãos. O Senhor fala conosco, o que o Senhor fala conosco, irmãos, nós temos que guardar no nosso coração. Não importa, passará céus e a terra, mas a palavra do Senhor a nosso respeito não passará. Os planos do Senhor para mim e para a tua vida não serão frustrados. Todos poderão dizer para você, não vai dar certo, mas eu vou dizer assim, eu me ergo na palavra, eu não quero provar para ninguém não que eu sou não, mas eu quero provar para quem é Deus para comigo, provai e vede a bondade do Senhor para aqueles que se arrependem. Amém, irmãos? Aleluia. Colossenses 3,16, ele diz assim, habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Irmãos, se a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, habite ricamente, habitar significa morar, ter contato, conhecer os vãos. Quem habita de fato, eu não habito na casa da Leninha. Eu acho que indo na casa da Leninha, o máximo que eu fiz lá foi beber água. Eu não conheço vão, lugar, onde, nada, mas eu conheço a minha casa, eu posso entrar de olho fechado na minha casa e eu consigo entender todos os quartos, todas as dependências. Amém, irmãos? E quando você diz assim, habite ricamente, ele está dizendo assim, nós precisamos ser preenchidos todos os nossos cômodos da nossa vida, no espírito, alma, corpo, tudo cheio da palavra, habitando ricamente. Ricamente é muito, irmão. Você já viu uma pessoa rica? Uma vez eu fui fazer um trabalho para um amigo e aí ele disse assim, Rochinha, vou farriar agora. Aí quando ele desceu do carro e ele foi lá buscar algo para ele, quando eu olhei, na lateral do carro ali estava 5 mil reais, bolinho de mil, 5 mil contas. Eu disse, rapaz, e esse dinheiro aí? É só para hoje. Esse cara era rico ou não era? Rico. Amém, irmão? E a palavra de Deus está dizendo assim, habite ricamente. Ricamente. Não é dando miserabilidade para você mesmo, não. Não é pegando uma coisinha, pegando uma caixinha de promessa, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Pronto. Não, irmão. Essas verdades do poder de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, não me envergonho do evangelho, porque esse evangelho é poder de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Diga assim, murmuração anula gratidão. Eu vou pedir para vocês falarem de novo, vocês falar bem alto para Satanás correr. Murmuração anula a gratidão. Algumas palavras precisam sair do nosso vocabulário. Não posso, isso é impossível, eu não vou conseguir, não sirvo para nada e outras coisas. Essas tais palavras te levarão ao fracasso. Essas palavras criam uma atmosfera ruim. Mas a atmosfera da palavra cria coisas. A atmosfera da palavra cria oportunidades. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, e criou Deus os céus e a terra. Aí eu fui dar uma olhadinha na palavra criou, isso há 20 anos atrás, uma das minhas primeiras mensagens, 25 anos atrás, uma das minhas primeiras mensagens, eu queria estudar sobre isso e eu via os grandes teólogos falando do versículo 1 de Gênesis para o 2, uma imensidão de bilhões de anos e aquelas conjecturas e aquela coisa toda. E eu digo, pai, vou dar uma olhadinha nisso aqui que eu quero ser igual esses caras falando coisas mirabolantes, né? Inocente, né?
Aí eu chego aqui na palavra criou, e essa palavra criou é bará, que significa fazer do nada. Aí eu digo, meu Deus, fazer do nada. Quando eu olho mais na frente, Deus dizendo assim, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu digo assim, meu Deus, se nós somos a imagem, as semelhanças do Pai, o que nós falamos podemos criar também na nossa atmosfera. Você está comigo? Então você tem a mesma característica do Pai, o mesmo DNA. Jesus Cristo veio trazer para nós a aproximação com o Pai. E agora nós, pelo poder da palavra, nós podemos fazer o nosso mundo, irmãos. O nosso mundo. Aleluia. Você pode olhar para a sua casa que você diz assim, meu Deus, não há possibilidade de eu comprar uma casa na minha vida. Você pode já agradecer, chegar em casa e já chegar lá dizendo assim, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque você pode sim me dar uma casa, em nome de Jesus. Obrigado pela casa nova. Obrigado. Está ficando doido? Obrigado, Senhor, pela casa nova. Obrigado, Senhor, pela casa nova. Obrigado, Senhor, pelo carro novo. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu já te pedi a você. Amém? Aleluia. Você pode criar pela sua palavra, pela sua boca. Se imagine falando a palavra de Deus. Nós vamos terminar aqui com os 4 versículozinhos e a gente termina. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, abre aí rapidinho. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem revelações poderosas aqui, irmãos. Quando ele diz assim, tudo posso, ele não está dizendo que você pode todas as coisas aleatoriamente, não. Quem é que fortalece? O Senhor. Você está com comunhão com quem? Com o Senhor. Você vai fazer as coisas em direção por quem? Pelo Senhor. É Ele que te guia? Foi Ele que te guiou. É Ele que te leva? É Ele que te guia? É Ele que te mostra? É Ele que te fortifica? Então, todas as coisas nós podemos fazer, sim, naquele que me fortalece. Pede revelação ao Senhor. Amém? E ver se realmente você pode fazer aquilo, se pode avançar. Se o Senhor disser avança, talvez você não tenha condição nenhuma para avançar, mas o Senhor vai te dar as ferramentas para você avançar. Por exemplo, ele deu uma seleção de livros ali, ó. Eu já vendi a metade. Eu estou esperando a igreja comprar outra para crescer, ó. Ali tem ferramentas poderosas, o precioso sangue de Jesus, falando sobre suas finanças, falando coisas poderosas ali, o nome de Jesus. Aleluia. Ele nos entregou esse nome quando você lia aquele livro, o nome do Senhor, o nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus, você vai avançar de uma forma extraordinária. Amém? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Imagine-se falando essas palavras. 1 João 4:4. Filhinhos, sois vós de Deus. Aleluia, isso é poderoso. Filhinhos, sois vós de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia! Eu não vou poder me aprofundar nisso, a vontade é de correr dentro desse assunto, mas o que eu quero dizer é que você possa se imaginar falando a palavra de Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você vê que no meio das nossas orações, na consagração, nós estávamos orando e falando sobre isso. O Espírito Santo está em nós, é a mente de Cristo que está em nós, habitando em nós. Irmãos, é poder demais, irmãos. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu sou pecador até umas horas. Não, irmãos, não é pecador não, pecador é que vive na prática do pecado. Amém? Você não é pecador, você não vive mais na prática do pecado, você foi justificado, você agora é justiça de Deus. Amém? E ele diz assim, eu não poderia, irmãos, Deus está morando, o Espírito morando em uma casa onde habitasse o pecado. Não existia a probabilidade disso. Amém? Então, às vezes, você se sente injusto, se sente incapaz, mas a palavra de Deus diz que você é a justiça de Deus.
Isso é um outro assunto importante que a gente pode tratar depois, já tratamos aqui na igreja, mas ele diz assim: vós sois de Deus. Diga assim: eu sou de Deus. Aleluia, eu sou de Deus. E tendes vencido os profetas, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 Coríntios 2,16, né, que a gente falou sobre a questão da mente de Cristo, do Espírito de Deus dentro de nós, do Espírito de Deus, o próprio Cristo dentro de nós. O apóstolo Paulo diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra vez parafraseei e disse: já não vivo mais eu, mas a graça vive em mim. Aleluia, a graça que nos capacita, há um poder capacitador, criador dentro de nós. Irmãos, isso acaba com qualquer sofisma, com qualquer fortaleza que se leva em nossas mentes. Há um poder criador, criativo. Engraçado, eu não vou falar sobre a graça, mas a graça multifacetada, ela é maravilhosa nas nossas vidas. Nos dons ministeriais, a graça envolve lá o apóstolo, o pastor, o mestre, o profeta, o evangelista, mas também não só são os dons ministeriais, a graça também envolve uma capacitação para um médico, para um dentista, para um engenheiro, né? Para coisas poderosas, há uma graça de Deus para cantar. A Leninha canta, sabe uma nota, não sabe fazer uma nota no ó, numa quenga, igual o Luiz Gonzaga. Pergunta onde é o bi bemol, ele não sei o que é isso. E tocando no bi bemol lá, ó, sem saber o que é. Só mesmo na técnica. Sabe, irmãos, há um dom. E às vezes não é necessário você saber como ele veio, ele está aí. Aleluia. Amém. Às vezes você fica perturbado da vida, mas a sabedoria já está em você, conhecimento já está em você, o poder já está em você. Aleluia, aleluia. Porque devo confiar em sua palavra. João 6,63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vidas. Por que eu tenho que confiar na palavra do Senhor? Porque é Espírito e é vida. Mateus 24:35, ele diz assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isaías 48, na verdade o povo é erva, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Por que eu tenho que confiar na palavra do Senhor? Salmo de número 12, versículo de número... Salmo número 12, versículo de número 6. Ele diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes mais. Eu vou repetir. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes mais. Irmãos, quando eu vi essa palavra cadinho, eu me lembrei de algo muito importante quando eu faço aterramento. Eu faço uma malha de aterramento, eu enfio as hastes, 5, 6 hastes em um buraco, em outra, e eu trago um cabo de lá até aqui, e quando eu chego com esse cabo para encostar um no outro, alguns colocam parafuso, e com o tempo, aquele parafuso oxida, e o aterramento se perde. Mas eu faço com solda, e o nome do aparelho é cadinho. Cadinho. Eu digo: me dê o cadinho de tal espessura, eu coloco lá, ele me dá uma pólvora, e eu boto lá dentro do cadinho, quando eu risco a pólvora, aí esquenta ali 800 graus, eu tenho que sair de perto, porque se aquilo respingar em mim, faz um buraco na minha perna, faz um buraco na cerâmica, faz um buraco em todo canto. Então, eu saio de perto, tem alguns preparos, mas ele, em segundos, eles se fundem. A palavra de Deus está dizendo que ele é pura, depois que ele passa pelo processo de um cadinho de barro, é um outro cadinho. Mas, pensando nisso, pensando nesse raciocínio, eu fui para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, 17. Ele diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia!
Aleluia, aleluia. Foi o que aconteceu? Ele se fundiu, nós nos fundimos com o Senhor. E agora somos um com Ele. Não tem condição de você viver uma vida de pecado um com o Senhor. Mas Ele diz, nós já nos unimos com Ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Eu me lembrei do cadinho. Aleluia. Aleluia. Eu amo a palavra do Senhor. Fala comigo, eu amo a palavra do Senhor. Falta só 2 versículos. É a conclusão. Andai nele. A conclusão. Você ouviu a palavra? Andai nele. Onde é que eu vejo isso? Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebeste a Cristo Jesus? Quem recebeu Cristo Jesus aqui? Diga um amém. Diga assim, eu sou salvo. Aleluia. O Senhor, ele diz assim, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aí ele diz, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Ai, ai. Aleluia. O 7 eu li já. Nele radical. Isso. É outra versão, né? Qual é a versão dessa daí? Esse é que fala sobre a nutrição. Meu Deus, isso é poderoso. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, saindo dele a nutrição. Olha só. Enraizados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes com isso? E o outro versículo para conclusão, eu vou concluir com a palavra, tá bom? 2 Coríntios 2:1. Tu, pois, filho meu. Quem é filho do Senhor aqui? Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não tem outra saída. Jesus Cristo diz assim, as palavras que saem de mim são espírito e vida. E nós vamos terminar o nosso culto com maravilhosa graça. Amém? Aleluia. A graça que nos tirou do pecado, graça salvadora, a graça que nos colocou em uma situação poderosa, sendo por nós, nos capacitando, e a graça que é para que nós possamos transmitir para outros, transmitirmos todas essas verdades. Antes de nós cantarmos, tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como Senhor e quer confessar Jesus como Senhor? Todos salvos? Todos já confessaram Jesus? Aleluia. Quem tem direito a tudo isso que o Senhor pregou, pastor? Quem confessou Jesus como Salvador. Amém? Passou a ser filho. Tem alguém no nosso meio que tem algum sintoma de enfermidade que precise de uma imposição de mãos, oração? Tem alguém? Todos curados? Se você ouviu essa palavra e creu, você sabe que há um poder dentro de você. Cura divina já opera em sua vida. Amém, irmãos? Para fortificar na fé e radicar nessa palavra, diga comigo. Cura divina está operando em minha vida. Aleluia. Quando alguma coisa chegar, você já pode dizer, cura divina já está operando sobre a minha vida. Você não tem que estar barganhando nem trocando envelope aqui, irmãos, para 7 dias de campanhas e 20, 21, 30, 40. Jesus já fez isso na cruz do Calvário. E se alguém disser para você que você tem maldição hereditária, Jesus já levou todas as minhas maldições. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando nós terminarmos